Sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Hoje temos duas convidadas especiais. A doutora Raniele, ela é pediatra, nefropediatra pela USP, faz consultório e trabalha em hospital. Doutora Lucília Molino, ela é pediatra, infectopediatra. Ela é mestre em doenças infecciosas, faz atuação em consultório como pediatra e como infectopediatra. E eu, Flávia Tavares, pediatra. Nós iremos bater um papo agora, gente, sobre infecção do trato urinário, que é uma coisa que toda mãe tem preocupação, tem angústia. Vem aquela coisa, doutor, o xixi está mais amarelo. Será que ele está com infecção urinária? Doutor, acho que a fralda não está muito molhada. Será que é infecção? Então, a dúvida para elas sempre é maior naqueles bebês menores, né? Que ainda não tem o sintoma da ardência, que ainda não tem o sintoma do gotejamento. Porque quando é maiorzinho, eles conseguem falar, eles colocam mãozinha, fecha e chora. Você vê, né? Isso. Agora, quando a criança é pequena, um bebê de fralda, realmente vem uma angústia. E aí? Pode ter febre, mas pode não ter, né? Exatamente. Não, exatamente. Quando a gente fala de sinais de infecção de urina em criança, a gente geralmente divide aí no antes de 2 anos e depois de 2 anos. Então, depois de 2 anos é fácil, né? Semelhante ao de um adulto. Ela vai falar, tem dor para urinar, vai mais vezes ao banheiro, né? Então, tem ardência, tem dor abdominal. Antes dos 2 anos, os sinais são inespecíficos. Às vezes pode ser só febre. E a gente pode estar diante de uma infecção de urina. Então, ou só uma falta de ganho de peso. Isso, também. Né? Pode ser uma infecção urinária. Então, a criança às vezes não ganha peso, às vezes está amarelinha por mais tempo, às vezes está irritada, está vomitando, está inquieta. Então, são sinais difíceis, inespecíficos, que a gente, que é pediatra, sabe que pode estar diante de outras coisas, não só da infecção de urina. Então, o pediatra vai ajudar guiando aí os sintomas para a gente poder abrir o leque e saber o momento que a gente vai coletar a urina, de fato, dessas crianças, né? Eu sempre falo assim com a mãe, doutora, eu acho que a fralda está ficando mais vazia. Assim, coloca um algodão sequinho na perereca ou na pontinha do peru, porque se estiver fazendo pouco, realmente vai molhar pouco. Às vezes a fralda espalha muito e você perde o parâmetro, né? A falsa percepção que tá. Isso, coloca um algodão, porque a gente já começa a ficar uma coisa mais palpável, vai ficar mais concentrado ali. Às vezes não o vai cheiro, espalhar né? tanto. Também. Isso. Mãe, né? Essa semana aconteceu no consultório. A paciente falou assim, o bebê tem 3 meses. Flávia, o xixi está mais amarelo. Aí, quando eu abri a fralda, eu falei assim, olha, a gente precisa observar na hora que ele faz o xixi, que a gente vai olhar a cor do xixi. Porque, às vezes, em contato com o material da fralda, dá essa coloração amarelada. E não necessariamente é uma infecção. Principalmente no calor também, né? A gente tem que ficar atenta à hidratação também da criança. Então, acho que antes da gente, essa questão de coloração, cheiro, acho que eu sempre oriento, antes da gente apontar isso como uma infecção de urina, é claro que isso é um alerta, sim, tem que ficar atento, mas a gente também tem que ficar de olho na hidratação. Então, tá mamando bem, não tá mamando bem. Nos maiorzinhos, tá bebendo água, né? Nos maiores de 6 meses, que a gente já começou a introdução alimentar. Então, uma coisa pra gente também ficar atento da hidratação da criança, né? Principalmente a gente tá virando um calorão aqui, né? Intenso, que parece que nunca melhora. Sim. É verdade. E às vezes a gente vai ter só essa febre sem sinal localizatório, né? A criança tem apenas febre e mais nada. E aí tá uma febre que já tá persistente, tá mais de 3 dias, e a gente precisa rastrear. E aí, às vezes, a gente acaba encontrando realmente uma infecção urinária. Em recém-nascidos muito pequenos, a gente olhar a questão se a mãe estava tratando alguma coisa, algum processo infeccioso, se foi uma bolsa rota prolongada. Então, tudo isso daí a gente tem que estar atenta mesmo. Sim. E acho que é importante a gente falar das formas de coleta, né? Sim, higiene, que eu aprendi. A Rani conversa então, muito sobre isso. Infecção de urina no consultório do nefropediatra é o carro-chefe, assim, né? Toda consulta, né, tem alguém que chega com uma queixa de infecção urinária de repetição. E eu sempre pergunto, né, de sintoma, então o que a criança teve de sintoma, mas também como foi as condições de coleta, né? Então, qual que é o método que foi usado e qual que são as condições de higiene, né? Porque isso faz total diferença. Então, muitas vezes chega no consultório, né, uma família angustiada com uma história de infecção urinária de repetição e a gente, às vezes, está diante de diversas infecções
de exames que foram coletados por saco coletor, às vezes não tem cultura também. Incorretamente, né? Levando a resistência bacteriana, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico, é claro que aquele exame que a gente faz, que sai rápido lá, né? Que é o EAS, que a mãe leva, né? Os pais levam no pronto-socorro e faz rápido. É aquele que vai guiar a gente. Para começar, a gente não começa. A gente não precisa esperar a cultura de urina para começar a tratar. Mas a cultura, ela é importante, porque ela vai dizer qual que é a bactéria que está crescendo, ela que vai dar o diagnóstico de fato. E vai dizer pode manter ou não o antibiótico. Se aquele antibiótico que foi começado lá no pronto-socorro, né, por quem atendeu, se ele mata aquela bactéria, se a gente pode continuar ou não. Se aqui, às vezes a gente começa um antibiótico, a criança mantém febre, então com o resultado da cultura a gente consegue guiar se a gente precisa trocar ou não. Então, quando a gente fala de métodos de coleta de urina, a gente também, quando a gente fala de pediatria, né, é uma diversidade de idade, então a gente acaba dividindo, né? E aí a divisão é naqueles pacientes que não usam mais fralda, né, que são as crianças que estão desfraldadas, nos que ainda usam fralda. Então, naqueles pacientes que não usam mais fralda, nas crianças, a gente coleta como os adultos. Então, a gente usa o potinho, então às vezes tem esse potinho, mas também tem uns tubinhos de ensaio que a gente já viu. Lembrar que o frasco tem que ser estéreo, pegar no laboratório ou comprar na farmácia e certificar se ele é estéreo mesmo, porque existem outros frascos que não são estéreis e são vendidos. E aqui a gente também, às vezes, vai no pronto-socorro, a mãe vai coletar, põe a tampinha lá em cima da pia do banheiro, que está super suja. Depois você fecha esse potinho, contamina tudo. Então, apesar de ser um método fácil, né? Porque a criança que já saiu da fralda, ela consegue segurar, ela consegue... A gente despreza o primeiro jato e tenta coletar do jato do meio. É importante, antes de tudo isso, fazer higiene, né? Então, a gente tem que... Quem está coletando tem que lavar as mãos e a criança, a gente vai fazer a higiene, né? Da parte genital. Então, isso é importantíssimo, né? A higiene. Então, uma das crianças que não usam mais fraldas, a gente pode coletar pelo pote, que é o jato médio. E naquelas crianças que ainda usam fraldas, aí é um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Porque no dia a dia a gente vê muito... que é uma coleta prática, que é através do saco coletor. Porque não é invasivo, então a gente cola o saquinho lá e tá tudo bem. Então, o saquinho, para quem não conhece esse dispositivo aqui... Então, que logo a mãe fica apavorada. Né? Como é que eu vou fazer isso, doutor? Vê e não sabe nem onde começa, né? Então, aqui tem um adesivo. Então, a gente tira e cola na região genital. Então, do menino vai ficar o pênis aqui para dentro, né? E a gente pode dobrar e colocar para trás na fralda, exato. Importante fazer higiene, né, da região genital. E quando a gente fala de saquinho, a gente espera geralmente 20 a 30 minutos para a criança fazer xixi. Então, se ela não fez xixi nesse momento, a gente precisa tirar esse saquinho, começar tudo de novo. Fazer outra higiene, usar outro saquinho. Então, lembrar de hidratar muito bem a criança para poder facilitar um pouquinho esse processo. Para ser mais rápido, né? Se a criança tiver em aleitamento materno... Põe o menino no peito. Peito para facilitar. E reza para passar logo. Eu tenho um macete que eu uso, assim, que eu aprendi com as técnicas de enfermagem do hospital, né? Como é que você vai coletar? Peraí, o que você está fazendo? Me lembro bem, na época eu trabalhava em Linhares. Ela fazia higiene antes da criança maior, né? Que ia no banheiro depois para coletar. Ela fazia no leito toda a higiene. Porque você já viu, se a gente vê a água caindo, já vem logo. Aí não te dá tempo para você fazer higiene. Então, faça a higiene antes para depois levar no banheiro. Entendi. Porque na hora que ele vê uma água correndo, ele vai querer fazer e a higiene não está pronta e você não consegue ver aquela confusão, você não coleta. E aí, no consultório, eu costumo falar, né, que a nossa região genital é muito suja, né? Então, a chance de ter contaminação, quando a gente colhe urina por saco coletor, ela é muito grande. Muito grande. Então, o saco coletor, a gente costuma usar ele para afastar que não tem infecção. Você quer ver quando tem gastroenterite associado, então? Isso, Então, a gente tem contaminação ali por fezes, né? Então, que está muito próximo ali da região onde a gente faz xixi. Então, a gente usa mais para afastar. É claro que você está no pronto-socorro, às vezes tem uma febre sem sinais, e a criança está bem, está estável, né? A gente pode
usar o saco coletor, mas a recomendação é que se a gente colhe essa urina vem positiva com o saco coletor, que a gente recolete por um outro método. E aí, quando a gente fala de um método que ele é mais invasivo, mas ele tem menos chance de contaminação, a gente está falando da sonda, né? Então, é uma sonda que a gente vai introduzir lá na uretra e colher a urina lá de dentro da bexiga, que lá a urina é estéril. Então, esse método aqui, todo método... com asepsia mais também. ainda, né? Maior mas asepsia. todo método, ele tem chance de contaminar. Sim. Mas o que tem menos contaminação, a gente tem a sondinha e o outro método que a gente, às vezes, usa aqui é a punção, que não é... Não é o dia a dia nosso, né? Então, geralmente, a gente fica entre esses dois métodos, né? Me empresta a sondinha, Rani. Eu acho muito importante falar, porque o nosso público aqui é família, né? São as mães. Justamente. Então, quando a gente fala no pronto-socorro, olha, vai ter que coletar por sonda, a mãe entra em desespero. Então, chora, gente, né? vamos lá. Aqui é passado um gel anestésico. Ele vai entrar na uretra e a entrada dele... É só um pouquinho, não a pontinha. dói. Isso. E ela não dói. Por que não dói? Porque vai estar com gel anestésico. Por que a criança chora então, Flávia? Porque ela está sendo segurada. É uma posição que não é confortável para ela. Ela está doente. Quando você vai lavar o nariz da criança... Agora, os meus filhos são super adaptados, mas antes eu achava que eles iam ter uma crise convulsiva, de tanto que os meninos esperneavam. Então, é claro, a criança está assustada, a criança está com medo, tem que segurar ela com a perna aberta. Passa uma água, um produto ali gelado para poder fazer higiene. Assusta muito a criança, né? Então, assim, é um ambiente mais hostil. Então, a criança ela vai chorar por isso. A mãe não precisa ter medo. Passe segurança para o seu filho. Isso daqui tem um gel anestésico. Isso daqui não machuca. Isso é feito em hospital. Se o pediatra pedir, faça a coleta com sonda, é porque a gente precisa dela com sonda. Sim. E outro método que a gente tem usado, assim, que fica entre o saco coletor aí e a sondinha, né? É o Clean Cat, né? Então, a gente hidrata a criança bem, né? Então, se ela tá mamando, a gente fica, né? Deixa aí uns 20 minutos, ela mamando bem. Então, só que aí precisa de ajuda, né? Então, geralmente precisa ter uma pessoa na frente da criança que consegue... pescando. Consegue coletar. Tem que ser... O jato. Isso, tem que ter uma boa destreza. Idealmente que só destampe na hora da coleta, você imagina. E aí fica uma pessoa segurando a criança e a gente pode fazer um estímulo tanto na região ali próximo da bexiga, quanto na região ali nas costinhas da criança, que isso pode ser um meio de estimular a criança a fazer xixi. Então, às vezes, a gente pode ter menos chance de contaminar do que com o saco coletor, mas mesmo assim tem chance de contaminar, mas um pouco menos também em relação à sondinha, né? O maior investimento é na qualidade da coleta, nem tanto na quantidade, porque os pais ficam achando, eu tenho que encher o potinho. Aí quer encher o potinho e nisso ele acaba contaminando. Destampa, tampa, não precisa. Né? Encher de qualidade, muito mais. E ter um resultado fidedigno faz toda a diferença para o segmento dessa criança, né? Então, para a gente dar o diagnóstico certeiro. Então, aquelas crianças que têm muita infecção, a gente acaba investigando. É claro que diante da primeira infecção, a gente acaba fazendo um ultrassom, que aí ultrassom é um exame não invasivo. Mas se a gente tem diversas infecções, a gente tem outros métodos para a gente entender por que essa criança está fazendo tanta infecção. Será que ela tem alguma malformação? Então, ela precisa ser investigada. E, para isso, a gente tem outros exames de imagens que aí são um pouco mais invasivos. Então, pensa, se a gente não faz o diagnóstico correto e a gente tem essa história... né? várias infecções, a gente, às vezes, está submetendo a criança a vários exames, às vezes, de forma desnecessária, né? Acho que isso é importantíssimo. Né? Dentro do consultório. Ultrassom de rim, de abdômen total e rins e vias urinárias. Desculpa, agora é o corte, é o primeiro corte. Vias urinárias ou pedimos, estou perguntando como pediatra, ou só de rins e vias urinárias? A gente faz de rins e vias urinárias. Então, primeira infecção, a gente sempre vai pedir um exame de 2 anos. Isso. Acima de 2 anos não tem essa indicação. Porque assim, a gente está querendo saber se tem alguma malformação. Então, as malformações, geralmente as crianças começam a fazer infecção muito precoce, né? Mas nos maiores, a gente precisa atentar a distúrbios miccionais, que a gente fala. Então, aquela criança que tem um hábito de segurar muito xixi. E às vezes o ultrassom ele pode ajudar a gente a fazer para medir o resíduo. Isso, exatamente. Então, às vezes nos maiores de 2 anos também a gente acaba fazendo ultrassom. É claro que aí no consultório a gente conversa e tenta ver, porque a gente tem diversos fatores de riscos associados, né, às infecções de urina. Para nós pediatras, quando nós precisamos encaminhar para o nefro casos de infecção urinária?
principalmente infecções urinárias de repetição. Então, mas uma coisa que eu falo sempre com quem me faz essa pergunta é que se você não esteja segura do que você está fazendo, acho que é válido você encaminhar para o especialista para ele poder fazer o segmento de acordo com a especialidade dele, né? Sim. Então, porque quando a gente fala de infecção de urina de repetição, principalmente, quando você faz ultrassom e vem malformação, também é válido você encaminhar, né? Porque quando a gente fala de infecção urinária de repetição, essas infecções a longo prazo, elas podem causar cicatrizes no rim, pode levar a pressão alta na criança e a longo prazo isso também pode levar à perda da função renal. Então, a gente não está falando de uma coisa boba, não. A gente está falando de coisa séria. Pode deixar sequela. Então, a gente diante da infecção, a gente precisa entender o que motivou isso, né? Qual que foi a causa da infecção, entender os fatores de risco para a gente poder fazer o segmento da melhor forma possível, né? E como prevenir? Como prevenir? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente precisa falar de hidratação. Perfeito. Vamos aqui mais um pouquinho de água. Todo mundo aqui com a aguinha aqui do lado. Da nefro, a gente tem que tomar a gente está falando também de higiene, né, Flávia? Então, principalmente naquelas crianças que estão começando a aprender a se limpar sozinha. O desfraude. O desfraude. O desfraude é um período que a gente tem que estar muito atento, porque às vezes eles fazem estase, né? O xixi fica lá paradão. Sim, isso aí. Então, às vezes brincando. A criança faz esse hábito retentor, né? Faz infecção. Constipação, isso, exatamente. Isso. E aí a gente tem as malformações. Aí das malformações a gente precisa fazer direcionado para aquilo. Né? Mas de forma geral, uma boa hidratação, a higiene, limpar, bumbum, perereca direitinho, pinto, tratar a constipação e banho de assento. Faz sentido? Não, banho de assento. Acho que não. Acho que não. Banho de assento a gente às vezes talvez usa. para ajudar a criança a fazer xixi quando ela está com dor. Eu uso isso porque as mães dizem que está conseguindo se eu colocar numa vasilha, numa bacia com água. Também. Isso eu acho que é uma possibilidade também, mas não como prevenção. Não como prevenção. Aí entra em outro aspecto. Tá joia, meninas. Muito obrigada pela participação, pela contribuição. Eu espero que essas informações cheguem ao maior número de pessoas para o nosso projeto de educação em saúde, que é o cargo-chefe do De Mãe para Mãe Pode.